um cineasta que marcou gerações e impactou o cinema brasileiro. Por isso, a nossa repórter Michele Ferreira vai nos levar agora para conhecer o Museu Mazzaropi, que retrata um pouquinho da grandiosidade cultural desse ator, produtor e humorista. Vamos conferir. Eu não sei vocês aí de casa, mas quando me falam de cinema brasileiro, o primeiro nome que me vem à mente é Amácio Mazzaropi. Esse grande gênio do humor revolucionou as telonas de todo o país. E hoje eu estou no museu dedicado a ele, aqui na cidade de Taubaté. E eu te convido a vir junto comigo para mergulharmos nesta história. E eu convidei a Alice para a gente sentar aqui nesta sala de cinema e colocar o papo em dia, porque não dá para falar de cinema nacional sem falar de Mazzaropi, né, Alice? Que alegria estar aqui neste museu que guarda tanta história, tanto legado do Mazzaropi. Sim, Michele, não dá para falar do cinema brasileiro sem falar do Mazzaropi. Com toda certeza, ele foi um precursor, um protagonista na história do audiovisual do Brasil. Que bacana. Conta um pouquinho pra gente a história deste museu, né? Que guarda tanta coisa bonita, tanta coisa que recorda, né, as nossas memórias e como que deu início. Sim, o museu, a ideia do museu, na verdade, foi da família Romã, que é proprietária aqui do grupo, né, do Hotel Mazzaropi, e do Instituto e do museu. E a família resolveu que ia manter o legado do Mazzaropi, apesar de não ter ligação familiar com o Mazzaropi, que ia manter o legado do Mazzaropi dentro do hotel. Então hoje todo mundo que vem para o Hotel Mazzaropi, ou para o público externo que quer só recordar, né, reviver essas histórias que o Mazzaropi contava, pode visitar o museu. Eu sempre falo aqui para o pessoal do museu que é como se a gente tivesse, quando a gente entra no museu e começa a escutar a história do Mazzaropi, seja numa visita guiada, seja numa curiosidade, enfim. Primeiro que quem trabalha aqui dentro aprende todos os dias, né? E depois que quem está chegando é como se chegasse e tirasse o sapato na casa da avó, sabe? Então, as pessoas chegam, elas começam a relembrar de momentos importantes que elas realmente viveram, né? Então, o Mazzaropi, ele tem uma memória afetiva que é muito importante. E Alice, não dá para falar de cinema nacional, né, sem falar desse grande precursor, como a gente disse. E o Mazzaropi realmente revolucionou, né, para sua época, né? Sim. Uma época em que estava tudo assim, tudo começando ainda, e ele já fazia grandes obras, né, de arte mesmo com o cinema. Como que você vê isso? Como que ele transformou o cinema aqui no Brasil? O Mazzaropi, eu acredito muito, conhecendo a história dele, que uma das pontes mais importantes que ele fez é que ele não era só o ator do filme. Então o Mazzaropi, ele era um empreendedor nato. Ele, ao mesmo tempo em que ele atuava, ele dirigia, ele segurava ali o rebatedor de luz, o microfone, ajustava um equipamento. Para você ter ideia, ele não contratava figurantes. Ele passava com um carro de som na cidade, falava: amanhã, 2 horas, lá no Largo da Igreja, vai ter gravação do Mazzaropi, e no dia seguinte, 2 horas, estava todo mundo lá. Por quê? Ele conhecia a facilidade que ele tinha, a destreza que ele tinha para fazer a direção das pessoas. Então, com isso, ele foi criando o pertencimento, o vínculo, né, das pessoas, mas ele foi colocando também... eu sempre falo que o Mazzaropi, ele nunca se economizou, sabe? Tudo que ele tinha de talento, ele foi distribuindo e ele usou para si mesmo, né? Mas ele usou também para ensinar as pessoas, para mostrar para as pessoas como é que as coisas podiam acontecer. Então, por que ele foi importante para o cinema? Porque ele conhecia cada pedacinho do cinema. Ele conhecia o que estava por trás das câmeras, ele conhecia o que ia sentir a pessoa que sentava na sala do cinema para assistir. Ele teve um momento ali entre a década de 70 e 80 que ele usou um equipamento, que é a máquina Mitchell,
ele usou um equipamento que é o mesmo equipamento enquanto ele filmava os filmes de comédia dele aqui, porque tem uma tecnologia no equipamento que faz com que o som, aquele tec da máquina antiga, né, não apareça tanto, seja abafado. Então ele foi buscar essa tecnologia. Ao mesmo tempo que ele estava aqui no Brasil filmando com essa tecnologia que ele trouxe para cá, o Steven Spielberg filmava o filme Tubarão. Então assim, ele não veio para brincar, né? Ele veio porque ele realmente acreditava no poder que o cinema tinha, que a imagem tinha, que o som tinha, que a identificação tinha. O Mazzaropi, ele trabalhou com uma das coisas mais difíceis que existe no cinema, que é o humor. Né? O humor num momento de ditadura militar. Um humor que trazia críticas sociais de uma forma muito própria. Então, tem um dos filmes dele que ele fala até sobre as questões de assédio. Só que ele fala no olhar, ele fala no detalhe, ele fala de um jeito que é totalmente imperceptível para as pessoas que nunca tinham passado por aquilo. Mas quem estava passando por aquilo sabia identificar. Então, essa questão da identificação dele, para mim, é sublime. Mas o poder dele mesmo está em pegar essa identificação e saber transportar para todos esses lugares, com muita clareza. Mas o segredo do Mazzaropi foi, ele mesmo dizia isso, né, que foi falar a língua do povo dele. E quando ele fala de falar a língua do povo, a gente está falando de uma observação de público, a gente está falando da observação da dor do outro. E isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Na verdade, os cineastas conseguem fazer isso, as séries conseguem fazer isso, né? Então, na televisão, nas novelas, a gente tem muito essa questão da sensibilidade, de contar a história das outras pessoas pela dor. Mas hoje a gente tem técnicas, né, para que essas coisas aconteçam. E antigamente, ele tinha que ter muita coragem para traduzir essa dor em cinema, sabe? Em fala, em piada. Então, eu acredito que a genialidade do Mazzaropi está na observação e na empatia. Eu tenho certeza que depois dessa nossa conversa, muitas pessoas que estiverem passando aqui pela região de Taubaté vão querer conhecer o museu, vão querer conhecer esse acervo riquíssimo. Como é que faz? É só chegar. O museu funciona de terça a domingo, das 8h30 da manhã ao meio-dia, com permanência no museu até meio-dia e meia. O ingresso custa R$11 inteira, R$6 a meia. E eu tenho certeza que é uma ótima visita e que depois daqui, quem é fã do Mazzaropi fica mais fã e quem ainda não conhece vai virar fã. Eu tenho certeza também, porque essa já é a minha terceira, quarta vez, já até perdi a conta. Amo esse lugar. E vocês aí, gente, que estão nos assistindo, já assistiram algum filme do Mazzaropi? Tem algum que te marcou? Deixa lá no nosso Instagram do Viva a Tarde. Tenho certeza que você vai ter uma lembrança com esse cômico do nosso cinema brasileiro, Amácio Mazzaropi. Um beijo pra vocês, até mais! Um beijo pra você, Mi. Beijo. E as pessoas em casa podem assistir, né? Porque afinal de contas, TV Aparecida passa os filmes do Mazzaropi. Filmes maravilhosos, né? Quem não ama? A Dor da Saudade. Ai, é bom demais, né? Sabia fazer filme, né? Sabia fazer comédia, enfim.